Sejam mais uma vez bem-vindos à Casa de Ismael. E antes de nós darmos a palavra ao nosso palestrante, então nós vamos fazer o nosso preparo. Vamos sentar confortavelmente em nossa cadeira. E nesses instantes vamos fechar os nossos olhos e vamos pensar na figura doce e meiga de Jesus, no centro dessa sala, com a sua mão espalmada sobre nós, derramando bênçãos e luzes. Que toda essa sala possa se encher de bênçãos, de amor, de paz, que seja um local bem acolhedor, onde nós possamos envolver o nosso querido amigo Franklin, que vai fazer a palestra da noite, que ele possa ser envolvido nessa aura de paz, possa nos trazer os seus conhecimentos, que nós possamos absorver tudo aquilo que ele vai nos dizer. Agradecemos ao Sempre Espírito Ismael pela oportunidade, pelas portas abertas de estarmos aqui. Agradecemos também a Deus e a Jesus, a essa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos acalenta e que também nos faz reviver os ensinamentos do Cristo. E assim, com o nosso coração mais calmo, mais tranquilo, nós vamos passar então a palavra ao palestrante, ao Dr. Franklin Ribeiro. Nós estamos então com o mês da reforma íntima e hoje o tema que ele trouxe para nós é mediunidade sobre o vértice de Kardec, Bezerra e Inácio Ferreira. O objetivo é demonstrar que a reforma íntima implica em mudanças. Exige olhar para dentro de si para buscar aquilo que precisa ser modificado e melhorado. Exige também um planejamento. Seja bem-vindo e boa sorte. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Queria agradecer o convite, estar nessa casa cinquentenária e o convite das pessoas, a presença de vocês. Vamos falar de um tema que é de interesse prático, que tem uma relação com a minha prática. Eu sou médico psiquiatra e milito no espiritismo há algumas décadas. Então, eu estou ligado, por exemplo, a algumas situações clínicas. Imagine um paciente, um garoto que ouve vozes, é absolutamente normal, estuda, criança que brinca, socializada, de repente procura um profissional da área de saúde mental e dizendo para esse profissional que ouve vozes, que às vezes vê alguma imagem, alguma coisa que ele não sabe o que é, ele é medicado com antipsicótico. Certo? Isso é relativamente comum na medicina ortodoxa, clássica. Delírios e alucinações são considerados, vamos dizer assim, componentes de uma psicose, de uma loucura na psiquiatria. Para nós espíritas é relativamente comum ver espíritos, não é? Ter visões, ouvir, interagir, comunicar. Então é uma situação que tem que ser vista dos dois lados. Eu vou tentar trazer para vocês uma visão hoje do Kardec, que não era psiquiatra, mas dispensa apresentações, né? A gente lembra do Emmanuel, que nos sugeria que quando houvesse qualquer dúvida em relação às concepções, às questões fundamentais do Espiritismo, que a gente levasse em conta a opinião primariamente de Kardec, né? Quer dizer, escolhêssemos sempre Kardec na dúvida, entre qualquer opinião. Vamos falar também de um alienista brasileiro, de um médico, psiquiatra, que era o doutor Bezerra de Menezes, que era um médico, não psiquiatra, era um médico, mas que não era psiquiatra, o doutor Bezerra de Menezes. Vocês já devem ter lido algumas obras do doutor Bezerra, que era um médico cearense, e que tinha uns procedimentos de tratamento de alguns quadros mentais que nós vamos apresentar,
diferentemente do Kardec, ele utilizava de algumas técnicas para tratar as obsessões. Na psiquiatria, transtornos mentais. Certo? E por fim, sobrando um tempinho, nós vamos falar de um médico psiquiatra espírita mesmo. Foi o primeiro médico psiquiatra espírita brasileiro, Dr. Inácio Ferreira, do Sanatório Espírita de Uberaba. Tá? Então, vamos lá. Vamos ao nosso trabalho aí da noite. Jesus nos ilumine para nós compreendermos. Vamos começar com Kardec. Opa! Vamos deixar aqui mesmo? Vamos ver se... Pode deixar aqui. Agora já estou situado no espaço aqui. Kardec, todos vocês conhecem, usava... Não é o nome dele, né? Ele usava esse codinome porque ele era um grande cientista lá na Suíça. Ele estudou na Suíça, ele nasceu na França, em Lyon, e estudou na Suíça, um país da Europa protestante. Kardec era católico. O sonho dele era unificar as crenças. E ele ficou em silêncio durante algum tempo, até que surgiu a oportunidade para que ele codificasse a doutrina espírita, onde ele pôde, através da ciência, mostrar o destino dos espíritos, mostrar que havia uma filosofia cuja repercussão moral consistia numa religião. Para o Kardec, religião não era importante em termos da doutrina espírita. Ele começou a investigar como pesquisador. E, obviamente, depois de um tempo, as repercussões da sua descoberta tornaram o Espiritismo nesse tripé: ciência, filosofia e religião. Mas, a princípio, o Espiritismo era científico e era filosófico. Tanto é que um grande mestre da medicina, no começo do século passado, Charles Richet, ganhou o Prêmio Nobel da Medicina, né? Era um grande estudioso. A grande maioria dos estudiosos do Espiritismo entraram no Espiritismo talvez para mostrar que o Espiritismo era uma grande farsa, uma grande mentira, não é? E acabaram se envolvendo com as verdades ali encontradas e tornaram-se, na sua quase totalidade, espíritas convictos. Então nós vamos lembrar do Kardec, que chegou vamos dizer assim, a enfrentar provas muito difíceis na sua difusão. Ele organizou todos os dados, tudo que chegava até ele, todos os conhecimentos, e difundiu o Espiritismo como ninguém, com muita coragem. Só que ele não era o autor da doutrina dos Espíritos. Quem era o autor? Os Espíritos. A doutrina é dos Espíritos. O livro é dos Espíritos. Kardec apenas organizou e difundiu. Era uma pessoa escolhida pela sua integridade, pela sua competência, pelos seus estudos. E ele, para preservar a ciência, ele era um cientista, naquele momento usou o codinome de Allan Kardec, né? O Espiritismo, então, surgiu aqui, chegou no Brasil no final do século XIX, já com uma feição essencialmente religiosa, né? Chegou no Brasil este que já tinha, com a chegada dos portugueses, trazido o jesuitismo em 1500 e buscou lá na África o africanismo, que veio com os bantus e os sudaneses. Essa mistura do jesuitismo com o africanismo acabou produzindo Umbanda, Quimbanda, Arwanda, Candomblé. Com todo respeito, isso não é espiritismo. O espiritismo é a doutrina trazida por Kardec. E os seus adeptos, sim, são espíritas, né? Tanto é que hoje existe a Federação Umbandista, Federação Quimbandista, etc. São consideradas religiões que lidam com o mediunismo,
com o mesmo fenômeno da mediunidade que nós lidamos no kardecismo, porém que tem uma metodologia totalmente diferente, não é? Quer dizer, se nós negarmos Umbanda, Quimbanda, Umbanda, Candomblé, no seu vértice mediúnico, nós estaríamos negando Kardec. A mediunidade, ela é possível, embora nós sabemos o que é espiritismo e o que não é. Aqui não tem imagens, não tem andores, não tem rituais, nós não temos chefe, não temos, enfim, toda uma organização que tem as demais religiões. E também não é objetivo do espiritismo criar prosélitos, né? A nossa religião surgiu de uma ciência e de uma filosofia que nos conforta e que nos traz grandes evidências nos dias de hoje. Bom, então o espiritismo aqui no Brasil, ele começou a se disseminar entre a classe média urbana e, claro que o número de adeptos é muito maior do que aqueles que se declaram, não é? Atualmente nós podemos declarar que somos muito respeitados enquanto espíritas, embora algumas religiões vejam o espiritismo como algo diferente do benefício divino, vamos dizer assim, algo demoníaco, não é? E nós sabemos que o espiritismo é uma ciência e que antigamente era até bom, digamos assim, para esses adversários do espiritismo, que sempre existiu, não é uma coisa atual, isso desde o início, não é? Porque a ciência, quando ela mostrou que a Terra se movia, já tinha ido muita gente para a fogueira, digamos assim, não é? Muita gente foi punida no castigo eterno por acreditar na ciência. Então hoje não se aceita mais, pelos conhecimentos da ciência, o Kardec dizia isso, o espiritismo, ele é tão fundamentado na ciência que se houver uma modificação científica que mude aquilo que está contido nas obras de Kardec, as obras devem se ajustar às evidências. E nós temos que agradecer para que nós aprimoremos as nossas concepções. O espiritismo está aberto, naturalmente, às evidências científicas. E isso tem acontecido muito nos últimos 25 anos. Então, o que acontece? O Brasil é um país espiritólico, tá certo? A maioria de nós veio de berço católico e frequentamos o centro espírita. Os católicos, naturalmente, eles não têm nenhuma restrição a nenhuma denominação religiosa. Os espíritas também não, têm a sua visão de mundo diferente. E os evangélicos são mais, vamos dizer assim, voltados para a sua religião e não frequentam, não toleram a diversidade religiosa, não é? Essa intolerância foi que Kardec, a princípio, lutou, porque ele vinha, como eu disse, num país protestante com a sua formação católica, e ele sofreu muita intolerância na sua pele. Isso o motivou muito a buscar essa integração. Aqui na saúde mental do Brasil, nós sabemos hoje que o espiritismo é muito importante. É um ator muito importante para quem trabalha em hospitais psiquiátricos. Mas é ainda, infelizmente, no momento, não é tão conhecido quanto deveria. Mas está, de alguma forma, bem melhor do que no passado, né? O Kardec defendia uma causa espiritual para muitos transtornos mentais. Seria mais ou menos assim: muita gente que vai se tratar no psiquiatra precisava ir para o centro espírita, para a igreja católica, para a igreja evangélica, não importa. Deus está em todos os lugares. E muitas pessoas que frequentam a religião precisavam, como descobriu Inácio Ferreira, tomar remédios, fazer psicoterapia, porque tinha transtornos mentais e não espirituais. Mais da metade dos pacientes que o Dr. Inácio via no sanatório.
O Brasil tem cerca de 50 hospitais psiquiátricos espíritas, só aqui no Brasil. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque o espiritismo e a psiquiatria estão unidos. É muito comum o psiquiatra pegar casos que alguém da família falou: olha, nós somos espíritas, nós levamos ao centro, estava ouvindo vozes, estava com isso, com aquilo, e na verdade o psiquiatra às vezes encaminha para o tratamento espiritual quando ele foi formado, vamos dizer assim, nessa visão de respeito à religiosidade. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, pela primeira vez numa faculdade de medicina, no curso de graduação, nós falamos para os alunos da faculdade de medicina da USP no terceiro ano sobre o paciente, sua religião e sua espiritualidade, para ensinar para os alunos a respeitar a religiosidade e a espiritualidade dos pacientes. Não importa ao médico, ao aluno, qual é a concepção dele enquanto cientista, se Deus existe ou não. Ele tem que respeitar o significado de Deus dentro de cada paciente. Isso já basta, já é um momento inicial. E eles adoram isso, porque eles estão focados só na biologia e aprendem um pouquinho de psicologia médica, né? Aprende sociologia, e a parte espiritual eles ficam, né, meio mancos. Essa é uma coisa boa que está ocorrendo dentro da universidade. Hoje em dia é um fenômeno. Lá na USP tem um curso de pós-graduação para quem queira fazer pesquisa na área de religião, espiritualidade e saúde mental, no departamento de psiquiatria. Mudou muito, não é? Então o espiritismo hoje é visto, vamos dizer assim, de uma forma mais clara, no seu tripé, naquele tripé, na sua tríplice, vamos dizer assim, abordagem, não é? Bom, muita gente, olha, psicólogos espíritas, médicos espíritas, já têm trabalhado aqui no Brasil, estudam isso, praticam profissionalmente os preceitos da doutrina espírita. Kardec, então, para a psiquiatria tem uma importância muito grande, porque ele estudou 3 transtornos mentais, 3 quadros psiquiátricos que são muito importantes. Os transtornos de comportamento, as pessoas que mudam o seu comportamento alimentar, de sono, sexual, comportamento espontâneo, motor. O suicídio, o espiritismo é seguramente uma das doutrinas que mais previne o suicídio de todas as religiões, entre todas, nós vamos ver o porquê, e as alterações da senso-percepção, que eu falei para vocês. A percepção visual, auditiva, está enquadrada dentro da psiquiatria nos quadros delirantes, alucinatórios. Então ele estudou para ver o que é uma coisa e o que é outra, o que é espiritual, o que é médico, orgânico, né? Ele publicou, vamos dizer assim, durante muito tempo, 12 dos 15 anos, porque o Kardec ficou no espiritismo apenas 15 anos, e já deixou, porque quem divulga o espiritismo, quem leva o espiritismo para o mundo são os espíritos. O Kardec veio codificar, trazer, difundir para a gente ter o conhecimento da doutrina. Mas os próprios espíritos se encarregam de divulgar, de fazer o papel mais importante. E ele trabalhou nessa revista espírita, foi o diretor, fez várias publicações para testar hipóteses sobre o espiritismo, sobre os fenômenos espirituais, né? Ele buscava evitar, dentro da ciência espírita, os exageros da crença, fanatismo religioso, né? Isso é uma doença mental, isso não é sadio, e do ceticismo,
indivíduo cético, que não acredita em nada. Irônico, que é aquele sujeito que não acredita em nada. Então, ele buscava, como vocês veem, o equilíbrio. Era essa a visão de integração que tinha Kardec. E ele via que estudar a natureza dos espíritos era estudar o homem, porque o homem se manifesta pelo seu pensamento, pelas suas ações, pelo seu sentimento, pelo colorido que ele dá, pelo conteúdo das suas ideias e pelo seu coração, pela sua prática. Então essa é a natureza do espírito. Para o Kardec, qual era a causa da gente ficar louco? Olha a visão do Kardec na época, não era médico, mas olha o preparo que nós conhecemos na medicina hoje, com tantas evidências. A predisposição à loucura. Não fica louco quem quer, fica louco quem pode. Ou seja, assim como não tem diabetes quem quer, não tem câncer quem quer, tem quem tem predisposição. Fala, poxa, mas tem sujeito que fuma 3 maços de cigarro, não morreu de câncer. Está com 92 anos, professor, meu avô não morreu de câncer. Ah, mas ele ainda vai morrer de câncer. Quer dizer que é o cigarro que causa o câncer? Não, o cigarro é um dos elementos cancerígenos. E tem substâncias radioativas, tem polônio, além de... tem 4.500 substâncias. O indivíduo se intoxica inteiro, altera a circulação. O cigarro, se a gente observar, vamos dizer, como fica a mucosa da boca quando o indivíduo fuma, microscopicamente, se o indivíduo olhasse para aquele tapete, retira, vamos dizer assim, ali da superfície, a saúde da superfície da mucosa, o indivíduo não fumaria mais. Por isso que o cigarro pode desencadear câncer em qualquer indivíduo predisposto, em qualquer órgão da nossa economia. Se o indivíduo fuma e bebe cachaça, ele vai ter câncer da orofaringe. Se ele tiver predisposição, não vai ter bronquite, enfisema, infarto, derrame, as doenças ligadas ao tabaco. Tá certo? Que no espiritismo é a mesma coisa. Fica louco quem tem predisposição orgânica. Se eu tenho na minha família esquizofrênicos, dependentes químicos, bipolares, transtornos de humor, transtornos alimentares, transtornos da personalidade, transtorno dos impulsos, transtornos do sono, transtornos sexuais, eu tenho a genética, a predisposição. Isso não significa que eu vá ter doença. Se o meio ambiente me ajudar, eu posso evitar a doença ou desencadeá-la. Entenderam isso? Isso é básico para Kardec na ocasião. Esse é o pensamento médico atual. Kardec foi na mosca, obviamente. E essa predisposição pode ser desencadeada por preocupações excessivas. O indivíduo extremamente preocupado, se ele tem uma predisposição, ele desencadeia, principalmente para transtornos de ansiedade. Tá certo? A própria mediunidade poderia ser um fator desencadeante. Se eu sou predisposto a ficar louco e sou médium, a própria mediunidade pode excitar demais o meu cérebro e eu ter manifestações mentais, principalmente na eclosão da minha mediunidade, que pode me levar a ter algumas alterações que, se eu for um médico organicista que não tem essa visão, vai me entupir de remédio. Tá certo? Ele não sabe o que é mediunidade, não estudou isso na faculdade de medicina. Então como é que ele vai? Ele vai ver segundo o olhar da medicina tradicional. Então o indivíduo médium, por isso que o Kardec dizia que os médiums, quando adoecem, têm que se afastar das atividades mediúnicas. Nos centros espíritas, a maioria dos centros espíritas seguem Kardec. Então, trabalhadores do centro, que às vezes conversa comigo, sou profissional da saúde mental, Dr. Francisco Toro, que é psicólogo da saúde mental, médiums que de alguma forma adoecem, perguntam para nós, não é? E daí, doutor, eu volto a trabalhar, quando eu volto, eu me afasto, você vai tomar um passe, tomar uma água frutificada e afaste-se das suas atividades mediúnicas. Porque a mediunidade, segundo Kardec, e esse é um fato que a gente observa na prática clínica,
Vocês vão ver como pensa Bezerra e Inácio, pensam diferente de Kardec. Mas Kardec pensava assim. O Espiritismo, ele tinha uma posição dualista, quer dizer, tem o corpo e tem a mente. O Espiritismo, o que nós médicos, psicólogos, chamamos de mente, é o espírito. Certo? O espírito, quando encarna, representa o que nós chamamos de mente. Para os cientistas, a mente surge a partir do corpo. Bebezinho, está dentro do útero, perdeu o conforto do útero, nasceu. Será que ele teve um seio bom da mamãe? Será que o desenvolvimento da fase da boca dele foi satisfatória? Do controle do xixi, do cocô, trocar as fraldinhas? Será que as primeiras manifestações da sua sexualidade infantil foram bem compreendidas? Quer dizer, percebem? Essa visão do desenvolvimento da personalidade, para os cientistas, vem a partir do corpo. Para nós espíritas, quando o espírito reencarna, que é o momento que o espermatozoide e o óvulo se juntam, ou seja, no momento da concepção, é que o espírito reencarna, ele já estabelece ali a fixação do código de barras de toda a nossa vida kármica, pretérita. E aí, se eu der um tiro na cabeça, eu vou vir com uma má formação. Se foi aqui na base do céu da boca, eu vou vir com o lábio fendido, o palato fendido, goela de lobo, enfim, eu é quem construo o meu futuro. Eu tenho um livre-arbítrio, posso fazer do meu corpo e da minha mente o que eu quiser. Compreenderam isso? O Espiritismo, então, ele tem essa visão. Há uma influência muito grande do corpo sobre o espírito e do espírito sobre o corpo. Para o Kardec, o mais importante é a influência do espírito. Por isso que só nós temos testa. Para que serve a testa? Não deem risada, não é como vocês estão pensando. A testa significa que nós desenvolvemos o lobo frontal. E do macaco para baixo, ninguém tem lobo frontal. Isso significa que a nossa capacidade de entender a vida, o mundo, de compreender Deus, de sabermos que vamos morrer, dos 35 aos 50 dá uma crise tremenda, até em espírita, viu? Quando a gente começa a ver que o pai morreu, a mãe está próxima de morrer, ou a morte se aproxima, é próprio da gente. Contato com a finitude aqui na Terra, do corpo, que a gente aprende a se apegar de alguma forma. E para desapegar, desconstruir isso é relativamente difícil. Muito bem, então, para o Espiritismo, essas são as causas da loucura. O corpo, principalmente o cérebro, seria em grande parte moldado por influência do espírito encarnado. Isso que eu falei para vocês. Depende do que eu fiz com o meu cérebro, quando eu reencarno, eu vou mudar o cérebro que eu posso ter, não o cérebro que eu gostaria de ter. Aliás, o meu corpo inteiro é assim. E aqui na Terra é assim. As pessoas são como são, não como nós gostaríamos que elas fossem. As coisas são como são, e não como nós gostaríamos que elas fossem. E muita gente passa encarnações sofrendo só por entender assim, idealizando a vida. Viver a vida é diferente de pensar sobre a vida. Só quem vive a vida sabe o que é a vida, não é? Áreas cerebrais mais desenvolvidas, ligadas a alguma habilidade, linguagem, visão, audição, sensibilidade musical, ligadas a alguma habilidade, seriam consequência da ação do espírito com habilidades naquela área. Tem sujeito com 4 anos de idade que já compõe partituras geniais. Onde ele aprendeu isso? Tem sujeito, criança, que numa favela fala 4 idiomas, que a gente nem sabe decifrar, interpretar. Onde ela aprendeu isso? Não é? A xenoglossia responsiva é um fenômeno que caracteriza a manifestação dos espíritos.
Os humores do corpo seriam alterados de acordo com as tendências do espírito. Então o espírito tem a supremacia sobre o corpo. Eu posso vir num corpo epileptoide, né, atlético, forte, nervoso, explosivo, e o meu espírito já aprendeu a ser calmo. Então eu posso estar num corpo de um indivíduo que não é nem alto, magro, nem baixinho, gordinho, é de estatura média e forte. O senhor, por exemplo, né? Estatura, gostou que não é baixinho e não é alto, é de estatura média e musculoso. O atlético, que tem para os médicos uma predisposição maior ao espectro da epilepsia, não só de convulsionar, mas de quando explode sai de baixo, se o espírito que reencarna naquele corpo for um espírito comedido, ele domina as tendências do corpo. Entenderam isso? Apesar de virem fluxos, impulsos muito fortes para as suas tendências. Loucura com origem orgânica. O que é isso? As doenças que têm alterações no cérebro ou em alguns órgãos que podem levar à loucura. A pessoa pode ter um delírio com uma insuficiência do rim, ver coisas, porque está toda intoxicada lá no cérebro. As alterações do rim, o excesso de creatinina, de ureia, deixa o cérebro pior do que quando bebe álcool. Compreende? Então a loucura com origem orgânica, como o espírito encarnado usa o corpo para se manifestar, pode ter dificuldades caso o corpo esteja com problemas. Se eu nasço com uma má formação cerebral, eu sou um deficiente intelectual. Eu tenho uma deficiência mental. E o meu espírito é muito elevado, do ponto de vista intelectual, porém, moralmente, eu cometi suicídio na encarnação anterior. Não é? E eu vou vir agora com uma deficiência mental, digamos assim, hipoteticamente. Vocês imaginem um grande violinista que pega um violino que tem as cordas quebradas, uma corda apenas quebrada. Como é que vai ficar o som desse violino? E o violinista é um dos melhores. Como é que vai ficar o som? Sem uma corda. É como quando a gente reencarna num corpo deficiente. O espírito que habita aquele corpo pode ser elevadíssimo intelectualmente, mas o sujeito se mostra oligofrênico, não é? Sem inteligência, porque o espírito não consegue fazer, provoca ruídos na comunicação, aquela má formação cerebral. E foi, de alguma forma, uma manifestação de situações vividas no passado na nossa construção espiritual. Bom, eu já falei isso daí, né, que qualquer limitação do corpo, uma pessoa que vive com uma doença no corpo durante muitos anos, quando ela desencarna, ela ainda sofre. Você imagina um sujeito que tem uma doença dessas aqui da Terra, que são doenças terríveis, né? Ele se liberta do corpo, mas as impressões da doença corporal no espírito, no perispírito, que acaba levando quando ele sai fora, o espírito sai fora e leva o perispírito junto, fica o corpo, acabou o sofrimento corporal, mas o espírito tem as sensações do desconforto que produziu aquelas dores do câncer, aquelas alterações inflamatórias da esclerose múltipla, de uma série de doenças, as neurológicas são produtoras de muita tristeza, digamos assim. E o indivíduo leva isso daí na sua sombra kármica, né? O Espiritismo não nega as causas para que a gente adoeça, que venham do corpo, da mente e da vida social. Problema com o meu chefe, no meu casamento, na minha falta de dinheiro. O ser humano é biológico, é mental e é social para a ciência. O Espiritismo não nega isso, ele vai além. Ele integra esse conjunto do corpo, mente, social, o espírito imortal, que para nós espíritas é o lado mental, conforme eu falei para vocês. Entretanto, acrescenta outra origem,
as obsessões como causa das doenças mentais ou doenças físicas. Porque tem muitos obsediados que não têm apenas transtornos mentais, de comportamento e senso-percepção. Tem doenças no corpo. Estão obsediados fisicamente por conta de transtornos obsessivos. A obsessão simples, essa não afeta muito a nossa capacidade de julgamento, nosso juízo, a nossa crítica. Ela é apenas uma influência de pensamentos e intuições meio ruins que às vezes a gente tem. São aquelas nossas fantasias quando estamos com raiva, que a gente fica mais vulnerável e sente ódio, sente raiva, quer matar, quer destruir, mas não mata nem destrói. Ah, se eu pudesse pegar aquela criatura e coisa e tal. Isso é perfeitamente humano, porque nós temos um cérebro de réptil, que é o tronco cerebral aqui na nuca, onde para matar o gado eles dão quem é do interior sabe isso, já foi a matadouro de animais, não é? Eles batem aqui no bulbo para poder matar o gado ali. E é ali que vem o nosso lado de réptil, de crocodilo. Se a gente cutucar com uma agulhinha o cérebro do Kardec, do Chico Xavier, da Madre Teresa de Calcutá, nessa área, eles são de quando estão encarnados. Porque nós temos o cérebro de réptil, temos o sistema límbico, que é o cérebro emocional, as nossas emoções, nosso cachorrinho, que a gente ama de paixão, não é verdade? Ele não tem testa, nosso cachorrinho, mas ele tem um sistema límbico, como os golfinhos, os mamíferos inferiores. São amorosos, são amigos. O córtex faz o ser humano ficar interesseiro, materialista para sobreviver. Traz o avanço da tecnologia, da ciência, mas não melhorou o ser humano enquanto humanidade. Por isso que a gente fala, tem muitos pacientes que eu tenho que concordar. Eles falam assim: doutor, eu amo mais os meus cachorrinhos na minha chácara do que os humanos que eu convivo. Não é? O que a gente vai fazer? De repente a vida está mostrando para ele, né, na relação com esses humanos, eu tenho que apenas mostrar a imperfeição humana, que não tem ser humano perfeito, e todos somos imperfeitos, a começar por mim, sou o médico dele, seu pai, a sua mãe, você, eu, todos nós. Essa coisa de ser perfeito, ser completo, ser feliz, aqui na Terra você não vai encontrar isso não. Ou se alguém de vocês é perfeito, completo e feliz? Nós somos imperfeitos, não sabemos lidar com as faltas, porque sempre existe uma falta dentro de nós, a cada momento de nossa vida. Por isso que nós sempre desejamos algo. O ser humano é desejante, ele quer sempre alguma coisa, porque falta. A gente não deseja o que não falta. Então a gente está sempre incompleto. Temos que aprender a lidar com a incompletude para sermos mais, vivermos melhor. E o que é a felicidade? Talvez feliz seja aquele que sabe lidar com os momentos infelizes. Felicidade é saber lidar com a infelicidade. Se a gente acha que a felicidade é aquela alegria exagerada, está precisando de lítio. Vou dar um pouquinho da minha água de São Lourenço, que tem lítio naturalmente para a gente estabilizar o humor. Entenderam isso? A gente não tem ninguém que seja linearmente feliz. Saber lidar com as adversidades da vida pode deixar as pessoas perturbadas. Elas querem viver só com vitórias, conquistas e não com derrotas, com perda. A gente já perde o útero, perde o seio da mãe, perde os privilégios da infância, perdemos aquele conforto da adolescência, e a gente vai perdendo. Depois perde alguém que morre, perde alguém que está adoecido, que viajou, que não está. A gente perda, sofrimentos, dores, mais perdas, dores, sofrimentos, e vivendo ímpio e perigoso. Se a gente pensar diferente, a gente está negando, né? Tem que tomar cuidado, tem que orar e vigiar. Então a obsessão simples, às vezes, é uma influência dos nossos próprios pensamentos e intuições. A fascinação já implica num grau de
comprometimento do julgamento, do juízo. Né? O espírito atua sobre o pensamento, paralisa o raciocínio, a pessoa não pensa. Então o indivíduo pode se achar tio de Deus, grandioso, megalomaníaco, está fascinado momentaneamente, está impactado pela fama, pelo sucesso, pelo dinheiro, pelo poder, pelo status, pela beleza. As fascinações vêm da cultura narcísica, do mundo que nós vivemos. Você tem que ter um corpinho bonitinho, magrinho, de academia, tem que se sujeitar a criar doenças a partir daí, que é a vigorexia, que não é anorexia nem bulimia, que é o sujeito que tem uma mente muito insegura, mas ele quer ser forte, musculoso, e toma anabolizantes e essa coisa toda para ficar forte, etc. Mesmo sabendo que isso pode produzir um câncer no testículo, no fígado, etc. etc. Né? Então essa é a cultura narcísica. E os indivíduos que perdem ali o raciocínio, a capacidade crítica dele fica perturbada. Então começa a entender algumas teorias bem falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Não é? Aquele indivíduo que, por exemplo, olha, o único que recebe Kardec aqui no centro, ou Bezerra, sou eu. Fascinação tem muito a ver com a vaidade, com o orgulho, que abre as brechas. Os espíritos, quanto mais simples, são mais evoluídos moralmente. Tanto é que na nossa vida a gente gasta dinheiro com psiquiatra e psicólogo durante décadas para aprender que o gostoso é ficar no nosso cantinho, vivendo com simplicidade e viver um mundo interno. Cada vez mais voltar para dentro de nós, ser mais carinhosos conosco mesmos, cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso sono, da nossa alimentação, das pessoas que escolhemos para viver conosco, com capacidade, com flexibilidade para mudanças. Quer dizer, é isso que a gente busca em suma na nossa vida, na Terra. E a possessão é uma psicose. É igualzinho à psicose descrita pelos psiquiatras. Nós espíritas descrevemos a subjugação. Aqui a paralisia não é só paralisar o raciocínio, paralisa a vontade. O indivíduo perde a vontade. A vontade é que nos move à execução do ato. Eu posso pensar, eu vou até a casa do Francisco, mas a minha vontade está paralisada. Eu preciso trabalhar, mas a minha vontade está paralisada. Como é que eu vou saber se eu tenho depressão ou estou obsediado? Nós vamos ver ali daqui a pouco como é que o Espiritismo trata disso, né? O espírito então pode, de alguma forma, o espírito obsessor pode levar o subjugado a ter problemas mentais ou corporais, provocando. Tem um indivíduo, uma vez chegou no hospital aqui, no João Evangelista, ele andava como cachorro de quarto, né? E com movimentos bizarros, completamente subjugado. O espírito obsessor, e depois nas reuniões de desobsessão, foram percebidos, e esses espíritos obsessores foram tratados, acabaram permitindo ao indivíduo recuperar esses movimentos involuntários bizarros. Você imagine você andando como um cão numa rua movimentada de São Paulo, né? E não é o problema do pânico, do Silvio Santos, do que quer que seja, é uma obsessão espiritual grave. E se conta isso para um psiquiatra, ele vai tratar com o seu vértice, com o seu olhar médico. Esse é um comportamento bizarro, o indivíduo está perdendo a capacidade de trabalhar, de se relacionar, a vida dele, nas relações, com ele mesmo, consigo próprio, tudo isso está comprometido, né? Então, medica, trata e às vezes esquece do componente espiritual, que é o mais importante. Bom, qual é a causa das obsessões que o Kardec trouxe? As imperfeições morais. Por isso que o mais importante de tudo para tratar dessas obsessões, depois que o espírito obsessor é doutrinado, é o indivíduo evitar que ele volte. De que maneira? Fechando as brechas, aperfeiçoando-se moralmente, fazendo um tratamento moral, ou seja,
a reforma íntima, a nossa reforma espiritual. Olhar para dentro de nós. Quanto mais a gente olha para dentro, sem estarmos com culpa, e percebemos nossos erros, e não ficamos projetando nos outros, o problema está no mundo, não está em mim. Quanto menos a gente usa esse mecanismo de defesa chamado negação, que a gente nega tudo para se defender, para não sofrer. A negação é um mecanismo de defesa da criança, não é? Que está vendo uma coisa ali e nega, né? Ó, filhinho, você está com sanguinho saindo pelo narizinho, nós vamos lá no doutor, no médico. Não, mamãe, não está saindo sangue. Não quer ir no médico, tomar injeção, está com medo. É um mecanismo de defesa do bebê, da criança, que muitos adultos negam quando estão com medo de saber que vem uma doença que pode ser devastadora, por exemplo. E às vezes é até melhor ele usar esse mecanismo de defesa, por exemplo, quando ele tem um câncer. Tem paciente que não quer saber que tem câncer. Então a gente não fala. Nos Estados Unidos falam para todos, com a maior frieza. Aqui no Brasil a gente respeita pela nossa cultura, porque quando o paciente pergunta, ele está preparado para ouvir. Ele quer ouvir, ele tem o direito de ouvir. Os que têm medo falam, doutor, aquele nódulozinho está melhorando? Ele não fala câncer de jeito nenhum. Né? Aquela vacininha que o senhor vai... Quimioterapia brava, cai tudo. Uma vacininha. É um mecanismo de defesa do ser humano. Os mecanismos de defesa são para nós não sofrermos. As obsessões, elas então acontecem quando um espírito quer se vingar de nós. Por isso, a terapia espiritual melhor para evitar isso é o perdão. Capacidade de perdoar. Isso não é brincadeira, não. Uma coisa muito séria. E a gente conhece a natureza dos espíritos aqui pela capacidade de perdoar. Quanto mais orgulhoso, mais o indivíduo se acha importante, mais vaidoso ele é, menor a sua capacidade de perdoar. Tem gente que perdoa fácil. Deixa pra lá. Isso é bobagem. Isso acontece, passa aí um dia, uma semana e tudo se resolve. Outros têm grande dificuldade em perdoar. E aí começa o mal atrair o mal. Eu penso mal de você, de alguma forma, você vai atrair essa maldade. Se eu falo e vejo só o seu lado bom, eu não vou ter problema com você no futuro. Você não vai se vingar de mim. Nem eu vou me vingar de você, porque nós aprendemos a ver o lado bom, sabemos que todo ser humano tem o lado mal, o seu lado sombrio, o seu lado luminoso, não é? Por isso que o casamento a princípio é uma coisa maravilhosa. A gente só conhece o lado luminoso ou sombrio do parceiro quando a gente conhece ele e se apaixona? Só o lado bom, não é? E o lado sombrio a gente vai conhecendo com o passar do tempo, né? Então quer dizer, e aí a gente desidealiza o parceiro, a gente idealiza pelo lado luminoso. Encontrei a pessoa da minha vida. Ainda bem que conosco, né, amor? É sempre diferente, né? Muito bem. Então o obsessor é movido por sentimento de vingança. O perdão é tratamento para isso. Então, às vezes, como psiquiatra, para prevenir isso, o paciente está lá com ódio terrível. Eu não vou dizer para ele, não tenha ódio. Fala, mas o sujeito deu um soco na cabeça do meu filho. Eu sei que ele tem um cérebro de réptil. Ele é de carne e osso. Está encarnado e tem o cérebro reptiliano aqui no tronco cerebral. Então ele tem o direito de sentir raiva? Tem. Depois que ele desabafa, depois a gente conversa, usa a inteligência, o lobo frontal, para mostrar que ficar fixado no mal não vai levar a lugar nenhum. Só vai atrair coisas ruins. Às vezes a natureza do sujeito é má e ele quer continuar nessa vingança. Porque não é o obsessor que não deixa, é ele mesmo que não quer mudar. Porque o caminho da felicidade não parte de vocês para mim. Eu é quem tenho que procurar. Se eu quiser comer uma pizza com a Maristela, eu vou ter que ligar para ela e falar, Maristela, como é que é? Vamos comer uma pizza? Quanto tempo? E não falar, Maristela não gosta mais de mim, não me liga mais. Não é? O caminho da felicidade parte de dentro para nós.
dentro de nós para buscar o outro. E não ficar esperando passivamente que o outro nos busque. Não sou amado, não sou querido, ninguém gosta de mim. Não é isso? Por que você não procura o outro? Então vamos adiante. Está entendendo essas coisas? Psiquiatria e espiritismo? O Kardec, ele é bem claro, né? Eu acho que o Kardec não tem muito que a gente tenha de dúvida. Aqui o Kardec faz uma distinção entre uma loucura de causa orgânica, alguma coisa que está afetando o cérebro, e a obsessão espiritual. A obsessão não provém de lesão alguma cerebral. Se o Kardec tivesse encarnado aqui hoje, né, ele ia talvez mudar, não essa frase, porque aquilo que o Bezerra, o Kardec sabiam da medicina da época era só patologia de autópsia, de ver o cérebro macroscopicamente. O indivíduo tem uma depressão grave e não tem nada no cérebro. Por quê? O que está afetado é o sistema de neurotransmissão, que não dá nem para medir a quantidade de serotonina, noradrenalina, dopamina para fazer diagnóstico de depressão. Eu faço diagnóstico de depressão quando a pessoa está triste. Já faz mais de 15 dias, uma aparência chorosa, triste, sentimento de vazio, está desanimada, está desinteressada, a energia está baixa, não tem concentração, raciocínio, capacidade de tomar decisão, está afetado o seu sono, está afetado o seu apetite, as ideias são pessimistas e tem até ideias de morte. E ainda assim, para acordar de manhã, acorda com dificuldade, tem que fazer esforço para começar as atividades. Depressão. Eu vou fazer uma ressonância no crânio e não tem nada. Às vezes a depressão pode ser secundária a um tumor da cabeça também, a um hipotiroidismo, a uma pessoa que fez uma operação no coração, a uma série de doenças, principalmente neurológicas. Mas a depressão, doença primária, não dá para a gente ver na ressonância magnética, nem no eletroencefalograma, em lugar nenhum. É só conversando com a pessoa e fazendo a entrevista. Pedimos exames para afastar outras causas que podem levar à depressão. Não encontramos nada, a pessoa tem uma depressão. Tanto é que toma a químicazinha que não vê no exame e ela melhora 6 semanas depois. Entenderam isso? Bezerra, como vocês verão, ele escreveu um livro chamado A Loucura sobre o Novo Prisma, que era uma reflexão filosófica, política. Ele era político, Bezerra, né? Mas é a mesma coisa. E ele era médico e ele via os cérebros na autópsia. O Inácio também tinha essa percepção. Só que nós sabemos hoje que muitas doenças falam: pô, doutor, eu sou bipolar, mas o senhor não encontra nada no meu cérebro. Eu sei que você é bipolar, você alterna períodos de ficar 15 dias ou mais com depressão, e em algum momento na vida você já ficou o contrário da depressão. Ficou muito agitado, muito acelerado, muito irritado, pavio curto, com alegria exagerada, alegre, duradoura, ficando dias, semanas assim, gastando demais, cartão de crédito na sua mão não pode, não é? Com muito impulso sexual, cheira e copula onde passa, não é? E a pessoa também passa a ter abuso de álcool, de drogas, enfim. Se ela apresenta alguns critérios, ela se é bipolar, é conversando com você, te perguntando o que a gente sabe. Não é encontrar, como aqui o Kardec via, distinção entre loucura de causa orgânica e obsessão. Agora, a pessoa que tem uma lesão, dá para ver. Quem não tem a lesão, não dá para ver. Mas ela pode estar obsediada também? Pode. E se você fica com uma doença mental, você fica mais vulnerável a ficar obsediado. Fica deprimido, perde a fé. Fica ansioso, o desconforto é tanto que cadê Deus dentro de mim? Os medos, os pânicos, não é possível. Deus não me ama, como é que ele me abandona? Pô, calma, não é assim. Você morreu afogado, você teve um acidente traumático numa vida passada. Isso a gente vê nas reuniões dos centros espíritas de desobsessão, quando nós tratamos pacientes que têm pânico. O Hospital Espírita André Luiz, lá de Belo Horizonte, né, eles têm esse estudo com pacientes com pânico. São mortes traumáticas. O indivíduo sofreu um acidente, morreu subitamente. Aí do nada ele reencarna e
dá um negócio nele, começa a acelerar o coração, dá aquelas coisas, vai no pronto-socorro, acha que está tendo um infarto, o médico examina e fala, calma, você é nervoso, o eletro está normal, a pressão está boa, usa aquela voz da mamãe, cuida, protege, ele melhora. Toma um comprimidinho de transceptor, vai para casa, procura um psiquiatra que você está com transtorno de pânico. Você acha que o psiquiatra sabe que ele teve morte traumática de vida passada? Claro que não. Ainda nós não ensinamos isso na faculdade de medicina. Mas, nas reuniões clínicas com os alunos, se eles trazem casos semelhantes, nós discutimos abertamente. Porque hoje nós temos o respaldo da ciência espírita. E os sujeitos que estão habituados a pensar cientificamente não aceitam qualquer lero-lero, não. A coisa tem que ser séria. Bom, então assim, ele começa a dizer aqui que muitos casos têm a aparência de loucura e é uma subjugação, nós já vimos. E essa subjugação é muito frequente e não depende de qualquer crença no espiritismo, e sempre existiu. Não existe subjugação a partir do momento que surgiu o espiritismo. Se a gente vê a história da humanidade, tem subjugação desde a Arca de Noé. Ou seja, não precisa surgir a doutrina dos espíritos, apenas identificamos isso. Com o avanço da ciência médica, a psiquiatria baseada em evidências, nós podemos fazer o diagnóstico diferencial. Vocês vão ver como Kardec fazia. Entre os que são tidos por loucos, há muitos há que são apenas subjugados. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer bem essa distinção e curarão mais doentes que com as duchas. Na época do Kardec eram duchas, sangrias, aqueles tratamentos da época, cautérios, hoje também cauteriza-se, mas estou dizendo, eram apenas esses instrumentos que tinha para tratamento médico. Quer dizer, se o médico conhece o espiritismo, não vai tratar com remédio, vai tratar espiritualmente, dentro da instituição religiosa ou através das preces, etc. As obsessões podem agravar afecções orgânicas já existentes ou ocasionadas. Se eu tenho uma doença, a obsessão espiritual faz a minha doença piorar. E se eu tenho uma tendência a ter uma doença, se eu ficar obsediado, essa doença pode ser desencadeada. Entendeu isso? Bom, aqui para a gente saber que tem uma causa espiritual para as possessões, a pessoa começa a expressar habilidades não adquiridas, conhecimento de fatos distantes, pensamento de outras pessoas, que é a telepatia, a fisionomia fica transfigurada, a pessoa começa a referir a si na terceira pessoa, e a personalidade manifestante afirmar ser o demônio, o paciente referir que sente uma força externa controlando, é alguma coisa que está me puxando a energia. Quer dizer, são sensações que podem ser indicativas de um processo obsessivo. Normalidade de comportamento entre as crises, que a pessoa que tem um transtorno mental deprimido, ele não fica deprimido 15 dias, depois passa, depois fica mais 30, depois fica ele fica deprimido. Pode ser que essa depressão, se for leve, cure sozinho. Se for grave, pode deixar um resíduo, a pessoa pode melhorar com sequela, com defeito. Pode ter uma remissão, até tem pessoas que fazem tratamento para depressão, a depressão não é totalmente curada, porque o remédio é inadequado, a dose do antidepressivo é inadequada, o antidepressivo não é esse para aquela pessoa, está tomando antidepressivo com uma depressão leve, está com uma depressão moderada ou grave, e assim por diante. Então, durante as crises, a pessoa fica normal, a frequência cardíaca dela é normal, apesar dela estar agitada, se ausculta, o coração está batendo 70 batimentos por minuto, ela está muito agitada, não é ela, é o obsessor. Não é o obsessor, não está agindo no coração, está influenciando o pensamento, a vontade. Ódio à religião. Teve um paciente uma vez, eu estava conversando com ele no ambulatório de saúde mental aqui no Jaçanã, quando eu trabalhava aqui na rua João Ledesma,
aqui pertinho, né? Na época do centro do ambulatório de saúde mental do Jaçanã, que ainda existe aqui. Né? E um paciente, uma vez eu fazendo uma anamnese com ele, falou: bom dia, pois tal, como é que é seu nome? Fulano e tal, papapá, que idade, solteiro, casado, essa coisa toda. E qual é a sua religião? Minha religião é o demônio. Começou a consulta assim. Você imagina, eu tive que orar a consulta inteira. Era o que eu podia fazer por aquela pessoa. Eu vi-lo orando, respirando, vibrando, trocando com ele, pedindo para os mentores ali. Na hora que eu ia examinar, eu colocava a mão para escutar o coração, eu estava ali, aquela coisa toda. Não era o médico, não é? Porque a gente que é espírita vê essas coisas com facilidade. Não precisa muitas vezes ter que escutar muitas vezes. Você bate o olho no sujeito e você vê o que está acontecendo. É assim? Nós conhecemos nossos familiares só de olhar. Você fala: amor, você não está bem hoje. Falei com você, tua voz não estava boa. Porque só de ouvir a gente, quando conhece a pessoa, de olhar, a gente às vezes estabelece o diagnóstico. Né? Bom, Kardec enfatiza a patoplastia cultural dos quadros psiquiátricos. Quer dizer o seguinte: o indivíduo que tem uma predisposição à loucura, se ele estiver trabalhando, vamos dizer, num ambiente musical, a loucura dele é por causa da música. Se ele é um político, é uma loucura política. Se ele estiver dentro do centro espírita, é uma loucura espírita. Está vendo? Não, ele nasceu com a predisposição à psicose. Ele vai desencadeá-la, seja em que ambiente for. Tem doença que a gente desencadeia dentro do útero. Parou no desenvolvimento embrionário. Outras doenças surgem no primeiro ano de vida, outras durante a infância, outras na adolescência. A esquizofrenia surge na adolescência. O transtorno bipolar tem 3 momentos da vida que ele se manifesta. A demência de Alzheimer só aos 80. A partir dos 80, cada 4 pessoas, uma vai ficar com Alzheimer. Você está pensando: tomara que eu seja uma das 3. E não tem, não é? Mas como é que eu previno isso? A gente não tem método nenhum para prevenir Alzheimer. Evita fumar, ficar com pressão alta, não ficar obeso, fazer atividade física, se alimentar direito, dormir bem, ter boas relações, para não se intoxicar. E creia que você ganhou, seu espermatozoide era rápido e tinha muita vitalidade. Ganhou a briga ali para pegar o óvulo que estava aguardando. Né? Eu acho que essas condições são muito individuais. Nós não temos como mudar. Não temos como mudar nosso corpo. Hoje é o mundo da cirurgia plástica. As pessoas querem rejuvenescer a qualquer preço, a qualquer custo, às vezes com a vida. A gente fazendo cirurgia disso, daquilo, doenças, etc. Às vezes é necessário fazer uma plástica. Eu, quando era estudante de medicina, a gente fazia cirurgia plástica naqueles sujeitos que nasciam com malformações, sujeito que sofreu um acidente, ficava todo deformado, uma mulher que tinha um câncer de mama, tirava a mama, tirava os gânglios, tinha que fazer uma reconstrução. A cirurgia plástica era serviço da medicina. O ser humano não ficava no complexo de inferioridade. Outra coisa é dizer: a minha pálpebra está virando para o lado direito diferente, já marca o cirurgião plástico. A cultura hoje é narcísica, é da imagem, não é de cuidar da pessoa. Quanto mais a gente se preocupa com a imagem, menos a gente se preocupa conosco, da pele para dentro. As pessoas narcisistas não se enxergam. Tanto é que o narciso só fica curado quando ele morre, dizia o Tiresias. Ou seja, quando ele perde o narcisismo, que ele começa a se dar conta de que tem uma pessoa aqui dentro. Entenderam isso? É uma dualidade entre ser ou manifestar o narcisismo doentio e cuidar de nós mesmos. Então aqui está dizendo isso, né, que o indivíduo é um louco. Essa psicose pode ser em qualquer religião, em qualquer classe social, etc, etc. Kardec dizia que o delírio, olha, Francisco, interessante, o delírio que a gente observa nos pacientes psiquiátricos, muitas vezes, o conteúdo delirante está ligado aos resquícios das fantasias kármicas. Se eu tenho um delírio que eu vou ter uma ruína, eu vou ficar arruinado,
É um restinho do perispírito de eu ter ficado arruinado, porque eu era um jogador na vida passada, perdi todo o meu dinheiro no jogo, era imprudente, deixei a minha família lá ver navios, né? Ou seja, é um delírio de ruína, vamos dizer assim. A pessoa depois fica deprimida. Não é todo mundo que fica deprimido que tem delírio de ruína. Não é todo mundo que fica eufórico que tem delírio de grandiosidade. Só as pessoas que se julgaram muito poderosas, ou que foram mesmo poderosas, mas o poder e o amor são opostos. Nunca se encontram, são que nem o sol e a lua. Onde tem o poder não entra o amor. E as pessoas amorosas são destituídas dessa busca desenfreada pelo poder. Como é que vai dar certo? Você logo vê ali a pessoa, você vê jovens ali buscando às vezes uma relação, um casamento, maturos, extremamente materialistas e com uma busca desenfreada ao poder. O indivíduo não quer dinheiro, ele quer o poder. Poder ser, poder ter, poder. Todos nós queremos, né, poder algumas coisas, pelos nossos desejos, etc. No caso da possessão, o comportamento nosso é devido ao obsessor. Tá certo? Esse toma posse do corpo encarnado, age como se também estivesse encarnado. A gente reconhece na pessoa obsediada, fala, olha, eu acho que é o avô dele que era alcoólatra que está aqui. Olha o gesto, a fisionomia, a palavra, até a mãozinha para trás, o jeitinho de andar do avô. Vocês já ouviram isso, né? Quer dizer, os familiares trazem essas informações para nós, quando eles conhecem a doutrina espírita. Então, tratamento para os transtornos mentais, segundo Kardec. Aqui ele fala tudo isso que a gente falou, para não negar as causas orgânicas, que o essencial é mudar a conduta do paciente, que ele tem que buscar o aperfeiçoamento moral. É isso que traz o Espiritismo. E não é fácil ser espírita. Por isso que a gente, quando está diante do espírita, nós perguntamos, você é um espírita simpatizante ou é um espírita convicto? Eu posso ter simpatia, mas não pratico o espiritismo. Tá certo? Quer dizer, aquele, como dizem, vamos dizer, no futebol eles têm um termo que eles falam assim, esse sujeito é primo ou é irmão? O irmão é aquele indivíduo que segue o dogma da sua religião. O primo é aquele que se diz religioso, é um falso religioso. Ele tem uma religiosidade extrínseca. O religioso intrínseco, verdadeiro, de dentro, esse segue os dogmas da sua religião. O extrínseco, ele se serve da religião para poder obter aquilo que ele deseja. Vai casar com a filha do pastor, vai arrumar um emprego lá, e o meu chefe é protestante, então eu vou entrar, mas vou me converter. Isso é do ser humano. Lembra que eu falei que o ser humano tem um lado sombrio. Não se surpreendam com nada que vocês vejam aí, né? O essencial então é mudar a conduta e buscar o aperfeiçoamento. Isso faz o quê? Eu não vou mais me sintonizar com os pensamentos do obsessor. O obsessor fica esperando a gente levar o tombo para ele entrar. Fica anos esperando abrir a brechinha. Quando entra, a gente cai e ele fica se regozijando do mal que nós estamos sofrendo, né? Pela vingança que ele está querendo. E é os passes e as preces que vão visar o reequilíbrio do obsediado. Então isso é extremamente importante, né? Os tratamentos de desobsessão, os passes e as preces. A desobsessão faz o quê? Olha o que acontecia. Kardec tem uma descrição disso no Jornal de Estudos Espíritas, na Revista Espírita de Paris. Aqueles 12 anos ele dirigiu a Revista Espírita, né? Então ele tinha reuniões de desobsessão, que vocês conhecem bem, as reuniões mediúnicas, e o obsessor era evocado para a gente demover ele do intuito de vingar. Então o trabalho de desobsessão é a gente esclarecer aquele espírito sobre aquele mal que está sendo produzido. Nós trabalhávamos, aqui tem algumas amigas trabalhando juntos no Hospital Espírita João Evangelista, eu conto essa história
já há algum tempo. Logo que eu comecei a trabalhar no Espiritismo, era recém-formado, e eu andava, minha vida estava indo muito bem, não tinha nada no mundo externo que me produzisse angústias assim, maiores. Eu andava numa angústia. Eu tinha acabado de conhecer a Dona Luzana, que me convidou para trabalhar no centro com ela frequentou o hospital e era interessada por essas questões da medicina também. E um dia eu estava trabalhando já, porque eu comecei a ler todas as obras do Kardec, me colocou para poder conversar com os espíritos. Eu estou lá conversando, esclarecendo, aí, doutor, o espírito lá para falar ao senhor. Licença, veio um outro médico conversando com esse que eu estava conversando, eu fui. O outro queria saber de mim. Um ódio muito grande. E ele se lembrou, olha que coisa interessante, que ele tinha sido autopsiado na Alemanha por mim e que eu estava cortando o corpo dele. Na época eu não sabia porque que eu era tão interessado numa feia, na patologia. É um médico que eu vivia aqui na Terra que fez 109 mil necrópsias. Ninguém sabia disso no censo comigo. Eu fiz neuropatologia antes de ser psiquiatra. Eu estudava o cérebro, a medula espinhal no Hospital do Juqueri, nos detentos do manicômio judiciário, das pessoas que tinham esses problemas. Por que eu ia me interessar tanto por patologia, Ficar vendo cadáver, é ali que a morte se ufana de socorrer a vida. É ali que a gente aprende realmente a cuidar dos que estão encarnados. Que é lá que a gente vê a doença como ela é. Não como os livros escrevem. Cada um pode escrever o que quiser. Você tem que ir lá ver no corpo a doença. E esse espírito, depois que se comunicou comigo, eu, puxa vida, você vê, olha, você não quis te deixar assim, você que era muito apegado ao seu corpo. E olha, foram algumas sessões, mas depois também acabou a angústia. Foi embora. Era de fato, porque se fosse outro mecanismo, aquela conversa esclarecedora não iria resolver a minha angústia. Então o Kardec tem vários casos clínicos que ele descreve, diversas situações que o indivíduo, às vezes, no momento, numa reunião mediúnica aqui no Centro Ismael, você está conversando com o obsessor, esclarecendo a abandonar o seu processo de vingança, e o obsessor, quando eles de alguma forma se permite passar por esse processo de renovação, que ele começa a ver que tem coisas boas, tem gente que ama, que quer ajudar, ele começa a sentir um bem-estar no ambiente, o paciente melhora lá na casa dele, no mesmo horário, sem saber que o Kardec trouxe o caso aqui para a reunião. Era isso que o Kardec escrevia nas revistas, lá no Jornal Espírita lá de Paris. Essas reuniões geralmente ocorriam sem o conhecimento do paciente, muitas vezes num momento desconhecido pelos familiares. Só que era uma prova da existência de que o indivíduo ficava louco porque estava obsediado, e não porque tinha predisposição orgânica. Está vendo? Então o Espiritismo é que faz o diagnóstico diferencial, ou as religiões é que fazem. E para fazer a profilaxia, como é que eu previno, como é que eu não quero mais vir louco para a Terra? O que eu faço para evitar o transtorno mental? Olha aqui. O Espiritismo bem compreendido é um preservativo contra a loucura. Entre as causas mais comuns de excitar demais o cérebro, devem contar-se as decepções. O espírito vai decepcionar com o quê? Sabe que a natureza humana está evoluindo aqui na Terra, é tudo transitório, isso é um vale de sofrimento, de provas, nós temos que passar mesmo. Decepcionar com a natureza humana, comigo? Eu sou humano, finito no corpo, mortal. Depois que eu saio aqui da Terra, 3 meses depois, as pessoas, se eu pensar só na encarnação material, não lembram mais de mim. Só se eu deixar uma boa herança. Aí o vovô era bom, essa coisa toda, Mas o ser humano é assim, a vida é finita, mortal, acaba no corpo. Mas espiritualmente nós sabemos que continuamos. E os infortúnios, as perdas, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes de suicídio. Isso que o Kardec falava, hoje nós temos os fatores preditivos de suicídio.
Kardec falou isso em 1852, 53. Hoje, os tratados mundiais de psiquiatria confirmam Kardec. Os fatores preditivos do suicídio, os mais comuns são esses. A contrariedade é o que a gente pega ali no consultório, atendendo as pessoas que estão pensando em se matar. E suicídio a gente tem que tomar cuidado, porque essa história de que cão que ladra não morde, não é verdade. Quando o indivíduo quer suicidar, ele dá algum sinal de que vai se matar. Quase 80% das vezes ele tem essa atitude. Deixa uma carta, sinaliza com um familiar. E você tem que ficar atento, porque ele pode acabar com a vida mesmo. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas diante do futuro que o aguarda. Viver aqui na Terra, como dizia o Kardec, é um grãozinho de areia no oceano, perto do que nós ainda vamos viver. Você vai ficar tão preocupado com essa encarnação? Isso é uma série de experiências. Nós vamos aprendendo com as experiências. Aqueles que conseguem aprender. Tem uns que são refratários ao aprendizado, são rebeldes ao aprendizado. Elas me parecem mesquinhas, a vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. O que em outro produziria violenta emoção, ao espírita não é afetado por isso, mediocremente o afeta. Uma pessoa não espírita, ou que não tem uma convicção espiritual, ela fica muito perturbada com os acontecimentos terrenos. Ademais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento, se a sofrer sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. A grande maioria das depressões são formas de elaboração, da gente tomar contato com a nossa realidade, de olhar para dentro e ver a nossa fragilidade, quanto erro a gente cometeu, quanta culpa a gente tem. O sentimento de culpa é uma manifestação depressiva. Com a depressão faz a gente pensar. A euforia não. O indivíduo fica grandioso, poderoso, ele não cresce nesse estado emocional ou psíquico, mas a depressão faz crescer. A gente fica humilde, procura, vê que, puxa, não vale nada mesmo, estou emburrecendo, ninguém gosta de mim. Aquelas crianças que desde pequenininhas, e quando se afastam da mãe, é por depressão, se convivem com a mãe por um determinado tempo, né? As convicções dos espíritas lhe dão assim uma resignação. Se você atingiu isso, você não se mata. Pode estar com uma dor insuportável. Você adora viver, mas você acredita em Deus, que o médico vai te dar um remédio para tirar a dor. Mas faz 2 anos, depende muito da resignação do indivíduo, porque a falta da resignação faz com que o indivíduo se desespere, fique aflito, se ele faça bobagem, né? Tudo bem? Ao demonstrar com clareza o objetivo da vida, o Espiritismo previne o desgosto com a vida e a melancolia, apesar de se reconhecer a existência de predisposições orgânicas para esta. Kardec sabia que a depressão era de causa orgânica, ele via, não era médico, mas ele via famílias de melancólicos. Ele descreve isso no Jornal de Estudos Espíritas. Não era médico. Observação do cientista, né? O Espiritismo também diminui os casos de loucura ao prevenir o uso abusivo do álcool. O álcool, sabemos, é uma das drogas mais perigosas que existe. Estamos agora debatendo Copa do Mundo no Brasil. Anteontem estava aí o presidente da FIFA conversando com a presidente do Brasil, e eles acabaram acatando que não, os europeus isso é absolutamente normal, tem que ter álcool nos estádios, porque as pessoas já vêm alcoolizadas e coisa e tal. Seria um momento oportuno para se fazer uma correção dessa distorção. As pessoas bebem café, tomam chá, tomam suco, tomam refrigerantes, tomam água. Não, mas tem que mudar o sistema nervoso central, né? De uma forma abusiva. Então, desencadeia a violência mais facilmente naqueles fanáticos predispostos que vão ao campo.
tá certo? Os hooligans lá da Inglaterra, eles bebem e ficam, eles têm a predisposição orgânica para a loucura, bebem em grupo, aquela manada junto, aquela coletividade começa a se manifestar. Então, por que o Espiritismo previne contra o suicídio? Porque além de dar maior coragem moral, o espírita tem vários motivos para evitar o suicídio. Primeiro, ele sabe que ele vai continuar vivo depois que o corpo morre. Segundo, ele sabe que se ele se matar, ele vai chegar lá, vai ficar sofrendo no Vale dos Suicidas, ficar 100 anos ouvindo grito no ouvido de suicida que está desesperado e não tem, digamos assim, uma qualificação vibratória para sair daquele plano. Terceiro, ele sabe que não vai poder ver lá a mãe, o pai, os irmãos, a esposa, o filho, o marido que ele deixou e já partiu, está no outro plano. Se ele suicidar, ele está inferiorizado do ponto de vista vibratório. Então não é coragem nenhuma suicidar, é desespero. Os materialistas dizem: nossa, eu acho que o indivíduo suicida é corajoso. Não é, é um desesperado que tem uma doença mental relativamente grave. Bom, aí para mostrar Kardec, para fechar o Kardec, ele está dizendo que o Espiritismo esclarece essa coisa da obsessão, das doenças mentais, e levando em conta que a parte do mundo invisível age na nossa vida. Uma vez entrando neste caminho, a ciência possuirá a chave dos mistérios e verá cair a mais formidável barreira que detém o progresso, o materialismo. Qual é o contraponto do materialismo? O espiritualismo. O ser humano, segundo Jung, ele é equilibrado pela tensão dos opostos. Você sabe que você tem seu lado luminoso, você tem seu lado sombrio. Esses opostos mantêm a vida. Você tem o instinto e tem a moral. O instinto quer sexo, agressão, satisfação de desejo, de necessidade. A moral, livre-arbítrio, controla os instintos. O cérebro aqui, do controle moral, controla o nosso cérebro dos instintos, reptiliano. Eu falei lá atrás, o crocodilo que mora adormecidozinho em nós. É isso daí. O Bezerra tem pouca coisa, o Kardec está muito cansativo. Já tem quantos minutos? 5 para falar sobre, então puxa. Então vamos lá. O Bezerra que tem para falar de vocês, eu vou usar então o meu tempo, vocês conhecem tudo isso, o Bezerra, o que ele escreveu, já falei sobre ele. O que importa aqui, que o Bezerra, ele, como ele era médico, diferente do Kardec, ele viu os cérebros na autópsia. Esse não tem lesão cerebral? Não tem. Então esse caso é de obsessão. Se o Bezerra estivesse aqui encarnado hoje, ele veria que essa hipótese estaria furada. Tá certo? Tem muitos casos que você não vê, você não identifica nada patologicamente a lesão, mas a pessoa tem a doença por um distúrbio bioquímico dentro das moléculas. O arranjo elétrico, o átomo, não dá para ver como Bezerra fazia lá nas autópsias. Ele dizia que o obsessor subjugava a vontade do paciente, prejudicava a transmissão do pensamento da alma no corpo e produzia os ruídos. Quer dizer, o obsessor não deixa o indivíduo perceber o seu próprio corpo, a sua própria mente, faz ali, dá uma distorcida nas percepções. E as alterações, daí as alterações que os obsidiados manifestavam, que se confundiam com as loucuras orgânicas. Bezerra afirmava que as lesões cerebrais podem facilitar a instalação da obsessão e que as obsessões duradouras podem ocasionar lesões cerebrais. Você pode não vir com predisposição para ter uma lesão cerebral. Se você ficar obsediado por muito tempo, você pode produzir uma lesão no cérebro. A psicossomática nos ensina que uma lesão, um quadro emocional duradouro, permanente, negativo, pode produzir úlcera, pode produzir hipertensão, cefaleia, doenças que podem levar à necrose, à gangrena, a cálculos, a câncer, emoções negativas.
Bezerra dizia que a obsessão crônica produzia lesão cerebral. Ele observava isso é muito interessante, né? E aí ele indicava então um tratamento misto, tem que tratar como médico, tem que tratar o espírito, né? Isso aqui é importantíssimo. Como Bezerra tratava o doente mental? Ele pegava o doente mental e tinha 3 possibilidades dele observar o diagnóstico diferencial. Primeiro, ele pegava o paciente e hipnotizava o paciente. Ele achava que ao hipnotizar o paciente poderia contar para ele sobre a sua própria obsessão. Isso tinha 2 obstáculos. Nem todo mundo é hipnotizado, certo? Freud já tinha percebido isso há algum tempo, né? E o espírito do doente podia também não saber qual era a causa do porquê que ele estava sofrendo. Então, o Bezerra, ele testava isso, não funcionava. Segunda possibilidade, ele chegava numa reunião mediúnica e evocava o obsessor. Caso fosse uma obsessão, a obsessão ia se manifestar no médium, caso contrário, nada iria ocorrer. Então a gente levantava o nome lá, olha, nosso paciente está obsediado, aí provavelmente sofrendo um tipo de perturbação, nós gostaríamos que os mentores pudessem nos trazer algumas informações a respeito dessa obsessão, queremos saber se há de fato um quadro de obsessão ou não. E aí, obviamente, esse indivíduo podia, de alguma forma, se ele tivesse obsediado, ser identificado. Se ele não tivesse obsediado, não ia acontecer nada. Mas o método que o Bezerra mais gostava era esse terceiro. Ele consultava o espírito, como a gente fazia no hospital nos projetos pilotos. A gente pega os médiuns, conversamos e vamos começar a reunião. A gente conversa primeiro com os médiuns se aquele paciente está obsediado. O médium nos informa que aquele paciente tem uma obsessão espiritual. Daí sim a gente traz o paciente e evocamos o obsessor. Era assim que o Dr. Bezerra de Menezes fazia. Entenderam isso? Era o método mais eficaz, né? O Inácio Ferreira, para terminar, tem 2 minutos aí. O Inácio Ferreira, você vê que morreu com 84 anos, eu conheci pessoalmente, tive a honra de conhecer esse médico, lá no Sanatório Espírita de Uberaba, e eu fiquei muito comovido com como ele via, porque de fato Bezerra foi o primeiro psiquiatra espírita do Brasil. O que ele fazia? O Bezerra ficava lá no sanatório lá de Uberaba, espírita, e ele fazia o quê? O que a gente faz? Escuta o paciente, faz diagnóstico, dá remédio. No hospital espírita, além de tudo isso, dá passe magnético, faz orações, toma água fluidificada e fazemos desobsessão. Ele fazia tudo isso, né? Então, o Bezerra achava que a medicina, na época, deixou de investigar, vamos dizer, um pouco a questão do espírito, por conta da resistência, do materialismo. Os professores são muito vaidosos, os meios acadêmicos, para você atingir ali, a coisa é uma briga terrível, né? Aquela coisa do orgulho, da vaidade, da natureza humana, que é o câncer do ser humano, né? Então ele achava que isso impedia o espiritismo de ser visto na academia, na ciência. E ele dizia que ele estudava muito, passava a noite se sacrificando, muitas horas consagradas às investigações, e ele era responsável. Depois de milhares de provas, com milhares de resultados, ele resolveu publicar isso. Milhares. Ele morreu com 84 anos, dentro do Sanatório Espírita de Uberaba. Morreu trabalhando aos 84 anos, né? E ele fez uma comparação muito interessante. Ele comparou o espiritismo com a microbiologia. Antigamente a gente não sabia, o médico ia lá, operava o doente morria com uma septicemia, tinha uma infecção gravíssima. Bom, mas por que ele tinha isso? Depois descobriram que o médico não lavava as mãos para operar. Depois que ele passou a lavar as mãos, retirou as bactérias e coisa e tal, os doentes não morriam mais, o índice de septicemia diminuía muito. O Bezerra dizia que, como os médicos olharam para o microscópio e viram as bactérias, descobriram os antibióticos que acabavam com as infecções. Ele achava que o grande microscópio era a visão espírita. E se nós víssemos por esse microscópio, olhássemos
por esse ângulo da obsessão, nós teríamos muito mais chances de desdevassar esse mundo invisível aos nossos olhos materializados. Nossos olhos já veem com a terceira visão, essa visão espiritual que o Inácio preconizava. Olha que interessante, ele fez, as pesquisas dele eram assim: 10 anos no sanatório de 1934 a 44. Ali só tinha eletrochoque, não tinha lítio, não existia antidepressivo, era só tratamento por insulina, eletrochoque e o que mais? Cadeira giratória não existia mais, né? Era uma loucura mesmo. Era eletrochoque para todo mundo, etc. E fazia laborterapia, tratamentos de arte-terapia, observava o inconsciente, porque a psiquiatria foi psicanalítica até a década de 70. 70 para cá, com o advento dos medicamentos mais modernos, a psiquiatria perdeu essa força de ser vista pela ótica psicológica, psicanalítica, e passou a ser vista o cérebro, os remédios agindo no cérebro. Então, olha que interessante, 423 casos foram catalogados como obsessão, sendo a classe diagnóstica que permitia maior percentual de cura, próximo a 100%. Eram os casos de obsessão, eram os que mais facilmente se curavam. Porque se o indivíduo não se curava com tratamento espírita, ele tinha uma doença mental grave. Às vezes tinha uma lesão cerebral, era um esquizofrênico, uma doença crônica, incurável, porém tratável. Hoje tem medicamentos que permitem a pessoa até se ressocializar, uma boa parte dos casos, né? Então, dentre os outros diagnósticos, temos variados tipos de psicose, né? Psicose porque entrou um bichinho na cabeça, intoxicou com álcool, psicose maníaco-depressiva, que era chamada assim na época, o que hoje chamamos de transtorno bipolar, né? Decadência, psicose de decadência, a gente fica velhinho e vai ficando, né, perdendo as funções, e às vezes o cérebro entra num processo demencial, tem um Alzheimer, tem que dar um antipsicótico para o paciente que tem Alzheimer, modificar o seu comportamento. As esquizofrenias, as parafrenias, são esquizofrenias que ocorrem na pessoa depois de uma certa idade. As paranoias, os indivíduos que têm delírios de perseguição, né? As neurosífilis, a sífilis era muito comum naquela época, produzia muita lesão cerebral. A quarta fase da evolução da sífilis, o indivíduo se acha grandioso, né? Ele acha que ele é o Napoleão, enfim, era assim. E aí você, no Juqueri, fazia tratamento injetando o plasmódio da maleita. Se o indivíduo pegasse a malária, a maleita, ele se curava da neurosífilis. Isso revolucionou a compreensão da medicina, o deslocamento do órgão de choque. Por isso que as mulheres têm muita sorte, elas menstruam, elas engravidam, não é? Elas passam nesses períodos, melhora tremendamente as doenças que elas têm quando engravidam. Ela pode ter uma doença, quando menstrua, desloca tudo para a TPM. Fica tudo ali, a doença, a outra não se manifesta, ou o sangramento produzido pela menstruação é uma hemorragia, desloca o órgão de choque. Assim que era a visão médica na ocasião. Então existiam também os neuróticos, que somos nós, né? Temos conflitos, neurótico é aquele que sofre conflito. Então somos teoricamente mais evoluídos, porque todos os que somos neuróticos não somos psicopatas, criminosos, antissociais, e nem psicóticos, esquizofrênicos, etc. Os neuróticos são aqueles que apenas sofrem de conflitos. Conflito gera ansiedade, gera medo, insegurança, etc, etc. Não negava as causas materiais, pelo contrário, dizia que a metade dos pacientes encaminhados ao sanatório como obsediados, metade, nada mais eram do que portadores de doenças psiquiátricas, doenças orgânicas ou funcionais, sempre de âmbito médico. Quer dizer, vou internar esse sujeito porque está obsediado, vai lá para o sanatório do Dr. Inácio. O Dr. Inácio fala, não, isso não é obsessão, é neurosífilis,
fazia o exame do líquor, dosava lá, pesquisava a sífilis e encontrava a sífilis. Encontrava uma lesão, uma doença que justificava a chamada obsessão, né? Que não era obsessão, obviamente. Bom, finalizando, nos quadros obsessivos, o Kardec, nós já vimos que ele desaconselhava a prática mediúnica quando o médium ficava com problema mental. O Ferreira, o Inácio, recomendava que os doentes frequentassem sessões de desenvolvimento mediúnico. Isso é um dado importante do Inácio. Ele fazia diferente do Kardec. Se o indivíduo tivesse uma crise psicótica, ele esperava o sujeito sair da crise e dizia para ele que ele tinha que voltar a trabalhar. Que a mediunidade era um imã, como ele descreve, que precisava ser trabalhado porque atraía os obsessores se não fosse treinado. Esse imã tinha que ser usado, treinado para o bem, para atrair as coisas do bem. Se ficasse ali enferrujado, dizia o Inácio, né, ele usava mesmo esse termo, se enferrujar fica difícil, então é melhor trazer o indivíduo quando sai da crise para o centro espírita para voltar ao trabalho mediúnico, né? A prática mediúnica regular no centro espírita adequado permitiria a educação da mediunidade e a sintonia com espíritos superiores. Único recurso para não se ver sujeito de quando em vez a esses distúrbios desagradáveis que o levarão ao hospício. É entrar em contato, é buscar espíritos simples sendo simples. Buscar ter conhecimento e informação, porque o conhecimento ilumina. E buscar a caridade, porque só a caridade sustenta. Eu acho que era isso que eu tinha que dizer para vocês. Muito obrigado, desculpe se ultrapassei aí o tempo. A gente que pede desculpa, porque a gente também tem um grande obsessor aqui no Ismael, que é o relógio. Esse relógio realmente, a gente agradece muito ao senhor, à esposa que veio, né? E acho que seria até uma matéria para um simpósio, né? Porque é muito interessante. Desculpa mesmo o horário, mas assim, foi muito bom, ótimo, muito bom, né? Todo mundo aqui acho que gostou. O senhor poderia vir outras vezes também? O maior prazer. Então, né? Acho que é digno de vir mais uma vez. Não é? Então nós vamos aí sortear um livro. O senhor depois, por gentileza, autografa. E o livro é, se o senhor quiser, né? Acho que o senhor vai querer. Né? Fala, doutor Inácio. Olha aí. É do Carlos Bacelli. Aí nós vamos sortear, vamos deixar a esposa escolher. Como é o seu nome? Ilza. Número 29. João Barros. Depois o senhor, a gente vai fazer a prece, né? E a gente. De novo, que lógico, o senhor precisa ler. Depois vai no consultório dele, né? De graça, assim, na faixa, né? Então, o ano que vem, ó, já estou pensando no ano que vem, acho que eu estou precisando. A semana que vem a gente vai continuar ainda com o tema central, que é a reforma íntima. E o tema vai ser a reforma íntima e a cura espiritual. Quem vai fazer esse tema é o Fernando Berritella. Ele é o expositor aqui da Casa do A2. E tem como objetivo compreender a necessidade, possibilidade de fazermos um novo final sempre, a todas as possibilidades que se apresentam no dia a dia da nossa vida. Então estão todos convidados. Então antes de nós partirmos, nós vamos fazer as nossas vibrações. Terezinha, dá a luz, por gentileza. Então nós vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus, Jesus, o nosso mestre amigo, aos mentores espirituais da nossa Casa de Ismael, que vai completar 50 anos esse ano. E nós vamos fazendo uma vibração muito intensa para todos aqueles que estão aqui presentes, para aqueles que deixaram os seus familiares em casa, que eles possam receber muita luz. E não poderemos deixar de também fazer uma vibração muito intensa
a todos aqueles que passam por problemas e transtornos mentais, hospitais psiquiátricos, fazendo também uma vibração muito amorosa a todos os médicos que labutam neste trabalho. Que nós possamos também envolver o nosso trabalho, nossos entes queridos e todos aqueles que necessitam de carinho, de um abraço e de amor. Que as nossas vibrações possam chegar a todos os cantos do planeta, onde haja um leito de dor, uma pessoa em sofrimento, que nesse momento ela possa ter pelo menos um minutinho, mas se sentindo mais calma e mais tranquila. E agora nós vamos nos despedindo, levando aqui do Centro Espírita Ismael esse aconchego, esse carinho, e que nós possamos estar aqui na próxima semana para mais uma noite de estudo. Que assim seja, graças a Deus. Vão todos em paz.